Olá, pessoal. Bom, agora vamos falar da tangente no ciclo trigonométrico. A gente já viu lá o seno, o cosseno, né? Onde que eles são representados. Agora a gente vai ver que a tangente é um pouquinho diferente aí. A gente vai precisar de um eixo a mais para representar a tangente. Eu vou tentar explicar aqui para vocês o porquê disso e por que que a tangente é representada ali e daquela forma. Então, para isso, vou de novo ali no GeoGebra. Vamos dar uma olhada ali no ciclo trigonométrico e nesse eixo adicional que a gente vai ter que colocar aí. E por conta disso eu deixei um pouquinho menor aí. Vocês vão entender por quê. Mas acho que dá para visualizar legal. Então tá vendo aí ó, o ciclo trigonométrico, o raio dele ali, né? Que é 1. E aí esse novo eixo, que é paralelo ao eixo Y e tangencia a circunferência aqui nesse ponto, que é o início dos arcos, né? E ali vai ser representada a tangente. Bom, e como é que é representada a tangente e por que que é assim? Bom, aqui está o ponto que determina um arco lá. Ok, como é que eu vou representar a tangente? Então, pegar aqui a origem, passar, fazer um segmento aqui no ponto até o ponto A, né, e prolongá-lo até bater nesse eixo. E aí, o tamanho desse segmento aqui, ó, da origem dos arcos até esse ponto, o tamanho nos indica quem é a tangente, tá ok? Pode ser positivo ou negativo, a tangente, né? E esse tamanho é que determina. Bom, isso é para arcos que estão no primeiro quadrante, mas se o arco estiver no segundo, aí a forma de representar não é da origem para esse ponto, é o contrário, desse ponto para a origem, porque se for da origem para esse ponto, a gente não vai ter como fazer a intersecção com esse eixo. Então, desse ponto, passando pela origem, a gente segue aqui, vai bater nesse ponto aqui. E o tamanho desse segmento nos dá a medida da tangente, na verdade aqui com sinal de menos, né? A tangente com sinal de menos, porque está aqui para baixo. Para baixo a tangente é negativa. Então, a tangente no primeiro quadrante é positiva. No segundo, negativa. No terceiro, positiva de novo, porque terceiro e primeiro, mesma coisa. E no quarto, negativa de novo. Então, no segundo e no quarto, o mesmo esquema. Vai aqui, ó. Desculpa. No segundo, vai dar origem para esse ponto. No quarto, né? No segundo, vai do ponto para a origem, tá ok? Então, um ponto aqui no segundo quadrante e um ponto aqui no quarto quadrante que estejam aqui ó, no mesmo segmento, eles vão ter a mesma tangente, tá ok? Bom, e aí os valores da tangente? Diferente dos valores de seno e cosseno, que só vão de menos 1 a 1. Os valores da tangente são todos os números reais, tá ok? Então, olha só. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, deixa eu tentar colocar aqui perto do 1. Tá, 1, 0, 1. Vamos imaginar que aqui é o 1, né? Bom, qual é a tangente que dá 1? A tangente que dá 1 é a tangente de 45. Então, esse ângulo aqui é bem perto de 45 graus, né? E aí, por que a gente tem esse eixo? Por que a tangente é representada assim? Lá no seno, no cosseno, na fórmula a gente tem sobre hipotenusa. Então, é interessante que a hipotenusa tem a medida 1, então coincida com o raio da circunferência. No caso da tangente, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então é interessante que o cateto adjacente meça 1, que o cateto adjacente coincida com o raio, né? Então aqui, ó, se a gente faz esse prolongamento, ó, isso é o cateto, eu vou esticar um pouquinho aqui, ó. Isso é o cateto oposto e isso é o cateto adjacente. Então o cateto adjacente aqui é sempre a medida dele é sempre 1, porque é a hipotenusa. Então a medida da tangente é a própria medida desse segmento. Então tá aí, é imediato o valor da tangente, tá aí, ó. Percebam que se a gente aumenta aqui, ó, e vai chegando perto do 90, o valor da tangente vai crescendo muito. Aqui tá 3,16, né? Mas aí se a gente vai chegando perto do 90, ela vai crescendo muito, vai tendendo a infinito. E quando a gente chega no 90, ó, não dá para a gente prolongar isso aqui e encontrar com esse eixo, né? Então a tangente de 90 não existe, né? Agora, se a gente passa para cá um pouquinho, aí sim, aí já está lá para baixo, né? Aí já está lá para baixo, tem o valor da tangente, ó, é negativo, bem grande e existe, né? Tá lá, ó. Então aqui no segundo quadrante as tangentes são negativas. No terceiro, de novo, são positivas, ó. Então a tangente de 180, por exemplo, ó, é zero.
A tangente de qualquer ângulo aqui é positiva. A tangente de 270 não existe, né? E a tangente de ângulos aqui no quarto quadrante são negativas, tá ok? Os valores da tangente são negativos. Bom, então vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui com um exemplo. Calcule a tangente de 13π sobre 4. Bom, onde está o 13π sobre 4? Bom, olha só. A gente pode, se quiser, aqui no ciclo, encontrar o 13π sobre 4. Só que às vezes isso pode ser maior do que uma volta, como é o caso, né? Então, se a gente fizer aquela redução, aquela espécie de simplificação, é melhor. Pensando que cada volta aí é 8π sobre 4, né? A gente pode dar aquela volta. Ó, o 13 é 1 vezes 8 mais 5. Então, do 13π sobre 4, resta para a gente o 5π sobre 4. Então, tá lá, ó. π sobre 4, 2π sobre 4. Isso que eu estou fazendo aqui a gente fez na outra aula, né? Só que agora eu acho que eu dei uma melhoradinha aqui, eu coloquei esses pontos, então acho que dá para entender melhor o que eu estou querendo fazer. Ó. π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4. Aí se eu quisesse ir rodando até o 13π sobre 4, tudo bem. Você continua rodando da mesma maneira, e quando der mais uma volta, né, mais 360 ou mais 2π, você vai chegar lá no 13π sobre 4, que vai coincidir com o 5π sobre 4, tá ok? Bom, e aí para que esse 5π sobre 4? O que a gente pode fazer com isso aí? Olha só, o 5π sobre 4 tem a mesma tangente de quem? Do π sobre 4, claro, porque ó, esse arco aqui, ó, esse aqui é o mesmo que esse aqui, é de π sobre 4, né? Então, ó, vai coincidir aqui, ó, as tangentes de 5π sobre 4 e de π sobre 4. E quanto é a tangente de π sobre 4? É 1. Então, a tangente de 5π sobre 4 também vai dar 1. Portanto, a de 13π sobre 4 é 1, né? Que é a mesma tangente de π sobre 4, tá ok? Bom, beleza. Agora, vamos dar uma olhada numa representação aqui de novo no GeoGebra, que dá meio que uma resumida no que a gente já falou aí, sobre seno e cosseno, tá ok? Ó, essa aqui tem seno e cosseno representados, então a gente volta lá e dá uma resumida aí. Então tá aqui, ó. Vejam lá, a gente tem um ângulo, ó, aqui eu estou mexendo no ângulo, ó, por exemplo, 30 graus, ó, tá aqui, 30 graus, ó, o seno é meio, o cosseno é raiz de 3 sobre 2, que dá isso aqui, né? Esse arco está no primeiro quadrante, então a gente tem primeiro, segundo, terceiro e quarto, e tem aí representados os valores de seno e cosseno. Lembrando, ó, que seno e cosseno são positivos no primeiro quadrante, né? Por quê? Seno é positivo porque está para cima e o cosseno é positivo porque está para a direita, mas se a gente for para o segundo quadrante, ó, o seno continua positivo porque está para cima, mas o cosseno aqui é negativo, ó, porque está do lado esquerdo, tá ok? Se a gente chegar ali, por exemplo, no 180 graus, ó, quanto é o seno de 180 graus? É 0. E o cosseno é menos 1, porque está ali do lado esquerdo, tá vendo? E assim vai, ó. Aqui, ó, o seno é negativo e o cosseno também. E no quarto quadrante, ó, o seno é negativo, porque está para baixo, e o cosseno é positivo, porque está do lado direito, tá ok? Beleza. Então vamos ver mais uma, para a gente finalizar, tem mais uma animação está muito bem feita, eu peguei aqui, está na própria página do GeoGebra, eles disponibilizam para a gente algumas coisas legais, ó. Então esse aqui está muito bom, aqui, ó, para a gente revisar lá o seno, o cosseno e a tangente, ó. Então aqui eles desenharam tudo legalzinho, tem aqui os valores dos ângulos em graus, tá ok? Eles têm também, ó, em radianos alguns ângulos conhecidos nossos, ó, o π sobre 6 que é o 30, o π sobre 4 que é o 45 e os seus correspondentes nos outros quadrantes, tá ok? E aqui dá para a gente ver, por exemplo, se a gente quiser que mostre o seno, dá para ver o seno de alguns ângulos, tá ok? Então vamos ver aqui, vamos mexer aqui, ó. Não é aqui, ele deixou a animação pronta aqui embaixo, ó. Então a gente pode mexer aqui, ó.
15 graus, 45 graus, 30, ele fez de 15 em 15 aqui, tá ok? Ó? Então, por exemplo, 45 graus. Quanto dá o seno? Raiz de 2 sobre 2, tá o valor aqui, ó. Ah, eu quero ver o cosseno, ó. Então ele mostra pra gente o cosseno, ó, e dá o valor pra gente aqui, ó. Nós podemos tirar, mostrar só a tangente, ele mostra ali, ó. Tá joia? Então dá pra gente ir mexendo aqui, ver seno, cosseno e tangente, ó. Tá ok? Vamos pôr aqui no 90 graus, ó. Então 90 graus não tem tangente, tá ok? Então vamos mostrar aqui, ó. No segundo quadrante, ó, a tangente dá negativa, ó, 135 graus, a tangente dá menos 1. Por quê? Porque 135 graus, ó, é o correspondente aqui do 45 graus do primeiro quadrante, que a tangente dá 1, tá ok? Então se a gente quiser, ele mostra seno, cosseno e tangente, tudo ao mesmo tempo. Então aqui essa animação do GeoGebra dá uma revisada para a gente aí, na verdade, dá uma revisada na matéria toda, né? Bom, gente, então, essa foi aí uma introdução, né, ao seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico. Então, agora a gente vai ter aí, eu vou preparar para vocês uma lista de exercícios com tudo isso aí para a gente fazer, e na próxima aula a gente começar a corrigir esses exercícios. E aí tentar dar uma aprofundada aí. Beleza? Um abração, gente. Valeu. Até a próxima.